a palavra, dos louvores, mas agora, Senhor, é chegado o momento de recebermos a palavra que vem do Senhor, Pai. O pão vivo que é o Senhor Jesus Cristo, que ainda passeia no meio da sua igreja, e o Senhor sabe a necessidade do seu povo, Pai. Fala conosco através desta palavra, meu Deus, que sejamos mais uma vez ministrados pela Tua vontade, pelo Teu querer, em nome de Jesus, Pai, a Tua voz queremos ouvir nesta noite. Fala conosco, usa o Teu servo irmão Cristiano, abençoa a vida dele, a sua família, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Vamos assentar, meus irmãos. Eu novamente cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 a seguir, até o versículo 19. Evangelho de Cristo Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, versículo 11 até o versículo de número 19. Nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E, entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu a seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E, respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Meus irmãos, é um texto muito conhecido nosso, né? Acredito que todo cristão que não tenha conhecimento desse texto é sinal que não lê Bíblia, né? Mas é um texto muito conhecido para nós crentes em Jesus, um texto que muitas vezes já foram ministrados sobre ele, porém, já faz um tempo que eu não ouço alguma pregação, alguma ministração, em especial aqui no nosso meio, sobre este texto, e eu creio que o Senhor continuará falando conosco. Por que eu digo continuará? Porque da minha parte, para mim, eu já tenho enxergado e ouvido muito que Deus tem falado, né? Creio que a boa parte dos irmãos, se não todos também, podem compartilhar do que eu estou falando, e assim também já reconhece Deus falando em seu coração e em sua vida aqui nesta noite. Mas veja bem, irmãos, nós estamos então diante de um texto relatando aqui sobre cura, sobre milagre, sobre libertação e sobre fé e também sobre salvação. Temos nestes versículos falando sobre cura, falando sobre libertação, falando sobre fé e falando também sobre salvação. É o que esses versículos, poucos que li,
vai estar trazendo ao nosso coração. Mas além de tudo, vai estar nos trazendo, irmãos, a necessidade de sermos gratos, de sermos agradecidos ao nosso Senhor, ao nosso bom Deus. Vamos então para esse texto. Veja, aconteceu que indo ele, quem? Jesus, a Jerusalém, passou por meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Veja bem, irmãos, Jesus andava por esta região, fazendo milagre, operando maravilhas, limpando os leprosos, curando os coxos, os mudos voltavam ou começavam a falar, os surdos estavam ouvindo, demônios estavam sendo libertados e pessoas endemoniadas sendo então agora libertas desses demônios. O Senhor Jesus, com uma grande fama de cura, milagres e poder e maravilhas, estava por aquela circunvizinhança. E aqueles homens, vendo de longe Jesus Cristo, vendo o Mestre vindo, aqueles homens que estavam juntos, eram 10 aqueles homens leprosos. É bom nós frisarmos, irmãos, que os leprosos não tinham convívio social em meio à cidade, em meio aos familiares. Todo leproso que descobria que era comprovado a sua lepra, ele era expulso da congregação, ele era expulso da cidade, ele era colocado para fora do arraial. Por quê? Por se tratar de uma enfermidade terrivelmente contagiosa. Uma enfermidade que destruía a carne, o físico, causava inflamações, causava dores terríveis, mas era contagiante. Era algo que se encostasse, pegava. Era algo que se estivesse perto, muito provavelmente a pessoa ia ser contaminada por lepra. Então, na lei já estava assim ordenada e era para que eles ficassem afastados. E eu venho trazer, irmãos, à memória dos irmãos, o terrível sentimento de solidão. Esses homens, irmãos, não somente eles, mas todos os leprosos, eles tinham que conviver diariamente, além de conviver com a dor física da enfermidade, que era terrível. Eu já citei aqui para os irmãos, era uma doença que não tinha controle para ela. Hoje nós temos ainda esta doença, essa enfermidade. Não se fala lepra mais, mas se fala de hanseníase. Os irmãos podem, ter acesso ali ao Google, fazer uma pesquisa. Porém, hoje tem controle. Essa pessoa, ela às vezes contagiada, mas ela é tratada. E a partir do momento que começa o tratamento, ela não vai passar mais esta dor, esta enfermidade, quero dizer para os outros, e é tratável. Mas ali não, irmãos, não existia uma cura. E essas pessoas agora estavam afastadas do seu convívio familiar. Imagina, irmãos, de uma hora para outra, você começar e ver aquela coceirinha começando, aquele vermelhão na pele, você tendo um convívio social, tendo filho pequeno, pegando ele no braço, tendo família, esposa na sua casa, trabalhando para sustentar a casa, e de uma hora para outra, falando, não sei o que é isso aqui, e vai então, e é confirmado, você está com lepra. Sai de perto de mim, ei, pode ir embora daqui mesmo. Não, mas eu preciso ir lá em casa. Não, para fora do arraial, vá-se embora. E não tinha, irmãos, desse negócio, a família vai lá visitá-los. Não. Quando alguns, por bondade e misericórdia, eles iam até o local que eles ficavam, e de longe eles depositavam alguns alimentos no chão, de longe, para que eles viessem depois que eles saíssem e pegassem aquele alimento para estar comendo. Muitos viviam em cavernas, muitos viviam então isolados da sociedade, mas eles faziam grupos. Por que grupos? Grupos de outras pessoas contaminadas, de outras pessoas leprosas. Mas eles eram discriminados, humilhados por esta enfermidade que já trazia uma dor terrível.
e não tinha mais condição, muito improvável, eles seriam novamente trazidos à sociedade, a não ser que viesse ser curados, a não ser que essa doença sumisse, e mesmo assim, eles teriam que ir até o sacerdote, se apresentar ao sacerdote, e ele comprovando que aquela pessoa estava limpa, não tinha mais a doença, então o sacerdote colocaria ele novamente, ressocializaria novamente ele ao convívio da sociedade. Então veja bem, esses homens estavam desprezados, humilhados, separados, mas eles estão ouvindo a notícia. Sabe por quê, irmãos? As bênçãos e os milagres que Jesus opera, nem os mais desprezados, nem os mais humilhados, nem os mais esquecidos, eles ficam sem saber. Sabe por quê? O que Jesus opera, irmãos, as maravilhas que o Senhor operava e opera os milagres, é sim, irmãos, maravilhosamente levado pelo povo e é dito os testemunhos. Por isso, irmãos, a grande necessidade de nós continuarmos este papel, levando boas novas de salvação, que é o Evangelho, e testemunhando dos milagres, para que mais pessoas possam ouvir, irmão Rodrigo, e querer saber e querer ter um encontro com Jesus. Mas voltando para o texto, eles agora vão ver Jesus, e eles agora, de encontro com ele, para de longe. Veja o 12 que nós lemos. Entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Jesus está vindo e eles estão aqui e eles param de longe. Não é que eles chegam até aqui perto de Jesus. Se chegasse, irmãos, Jesus não os colocaria para fora. Viu? Já temos outros relatos, temos na palavra de Deus, o Senhor, sim, curando o leproso, encostando nele, sem problema algum. Mas eles param de longe, porque sabiam, irmãos, que eles não podiam estar perto de ninguém sadio. Veja o 13. E levantaram a voz, clamaram, gritaram, falaram alto, dizendo: Jesus, Mestre. A notícia já tinha chegado para eles, meus irmãos, que Jesus era mestre, que Jesus operava prodígios, que Jesus operava maravilha, que Jesus curava, que Jesus ressuscitava morto. E eles então declaram: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Ou seja, irmãos, nós aqui, eles talvez pensando, nós já sabemos das maravilhas que o Senhor tem feito, de tanta bênção que o Senhor tem operado. Ó Cristo, ó Jesus, tem misericórdia de nós aqui, Senhor. Nós estamos esquecidos, nós estamos deixados de lado, nós estamos podres, nossa carne está apodrecendo. Alguns aqui já não têm mais a narina, alguns já não têm mais as pontas dos dedos, já não têm mais as orelhas, já não tem mais, está faltando até mesmo faixa para nós enrolarmos nas nossas feridas. Senhor, tem misericórdia de nós, tenha compaixão de nós também. Meus irmãos, Jesus não despede ninguém vazio. Jesus não despede ninguém vazio. E o Senhor vai ouvir eles, mesmo de longe, irmão, sem tocar, sem colocar a mão, não porque ele não queria, mas por causa da distância. Jesus vai dizer: olha, e ele, vendo-os, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Por que Jesus fala isso, irmãos? Jesus podia dizer: então vem cá, ajoelha aqui, eu vou orar por vocês. Então ele poderia também falar: olha para vocês o milagre acontecendo, olha aí, vocês estão sendo curados. Não, Jesus já fala para eles o que tinha que ser cumprido. Porque quando a pessoa era curada de lepra, ele precisava se apresentar ao sacerdote. Jesus não diz: de sede curado, porque eu quero, como ele já tinha dito em outra feita. Não, Jesus já declara: olha, vai lá no sacerdote, vai lá mostrar para ele. Eles estão pedindo, eles estão clamando por misericórdia, e Jesus agora vai dizer: vai lá, vai ao sacerdote, porque vocês vão estar presente a ele, e ele vai dizer que vocês estão limpos, vocês já estarão curados. E veja, irmãos, que maravilha. 15. E um deles,
finalzinho, parte B do 14. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Irmãos, talvez a vontade deles naquele momento era de que viesse o Senhor Jesus, falasse: olha, vem aqui até mim, vem cá, vem cá, vem cá. Mas Jesus não fala isso, irmão Rodrigo, ele fala: vai, ide. E talvez, irmãos, eles virando para trás, irmão Carlinhos, seguindo o caminho, e quando é fé, de uma hora para outra, eles, talvez o que estava sem o nariz, irmãos, eu estou aqui conjecturando, o texto não está abrangindo a isso, mas estou falando pelo estudo da doença, que acabava com a pele, que acabava com a carne, com as cartilagens, essas pontas que não tem osso, caía, irmãos, a ferida ficava aberta, e era terrível. E eles talvez, aquele irmão Carlinhos que não tinha nariz, de repente, não sente ardor nenhum, e leva a mão e consegue tatear o seu nariz, e de repente o que não tinha orelha já passa. Mas peraí, eu estou passando a mão no meu nariz, na minha orelha, como? Porque as minhas mãos estavam tudo comida. Peraí, eu não tenho mais nada. E o seu corpo perfeitamente agora, como era antes. E eles agora provavelmente, irmãos, estão jubilando de alegria, felizes, e querem continuar a sua caminhada para ir ter até o sacerdote. Sabe por quê? Porque a hora que chegasse lá, irmãos, eles seriam colocados novamente junto com a sociedade. Aquele que estava agora limpo poderia voltar para sua casa, poderia fazer uma enorme surpresa, irmão Rodrigo, ao bater na porta de casa: esposa, eu voltei, filhos, eu voltei. Porém, meus irmãos, um desses 9 vai quebrar a regra. Um desses 10, vai quebrar a regra, e ele percebe junto com os outros continuam o caminho para ir ter com o sacerdote, mas um desse reconhece, e ele agora vai tomar uma decisão: não, peraí, eu tenho que ir lá mesmo, mas dá para esperar, eu preciso ir ter com esse Cristo. Eu preciso ir me apresentar perante Ele, e glorificar a Deus, e agradecer a Ele. Veja, irmãos, que maravilha do texto. Um deles, de 15, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. Meu irmão, um desse, ele não volta assim: ai Jesus, não, o que aconteceu, o que o senhor fez? Não, ele vem pulando, ele vem gritando, ele vem glorificando: glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, obrigado Jesus, glória a Deus, aleluia, eu estou curado. Aleluia, glória a Deus, eu recebi a cura, Jesus, o milagre aconteceu. Ele volta, irmão, glorificando a Deus, e ele se joga aos pés de Jesus para glorificar ao Senhor, para glorificar a Deus. E aqui, irmãos, nós vamos ver uma obra completa na vida desse homem. Aqueles receberam a cura, os outros 9 junto com ele. Mas nesse aqui, a obra vai ser completa, irmãos. A obra de salvação vai acontecer na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque se nós formos percebermos, todos os 10 tiveram a bênção de Jesus, foram abençoadas pelo milagre, mas somente um deles resolveu voltar para ficar com Deus da bênção, com Jesus da bênção, para se apresentar diante do abençoador. Todos os 10 receberam o milagre, receberam a cura, receberam a bênção, mas um só voltou para reconhecer o Deus, o Senhor Jesus, que o curou. E aí eu te pergunto, irmão, como nós temos feito? Nós queremos tanto o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que abençoa. Nós queremos as bênçãos de Deus, amém, irmãos? Mas nós temos tido a vontade de querer cada vez mais esse Deus que abençoa, de estar com Ele, ou nós estamos querendo só as bênçãos dEle, só os milagres, só as coisas boas, só aquilo que acontece de melhor da parte dele para nós? Meu irmão, nós precisamos, além de querer as bênçãos, os milagres, as maravilhas, querer ter o Deus abençoador junto conosco, em todo o tempo, e glorificarmos a Ele, e exaltarmos ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Aqui a obra vai ser completa nele. A Bíblia não vai tratar de salvação nos 10, a Bíblia vai tratar de salvação no
Somente nele, somente porque ele voltou, somente porque ele reconheceu, somente porque ele se prostrou diante de Jesus. Meu irmão, tu és crente só para ter bênção de Deus, ou você é crente porque você não pode viver sem ele mais? É isso que nós precisamos, irmãos, termos ciência na nossa vida. Eu preciso ser mais grato, não somente porque Ele me oferece bênçãos e milagres. Eu preciso ser mais grato, irmão, porque sem Jesus eu não sou nada. Sem Jesus eu não vivo, sem Jesus eu não caminho, sem Jesus eu não prossigo nesta caminhada. Sem Jesus, irmãos, eu não entro no céu. Eu preciso dele em tudo, não somente na hora da bênção, não somente na hora, irmãos, que o milagre acontece na minha família, não somente, meu irmão, na hora que a prosperidade chega. Pode ser que ela venha a faltar, e aí, você continua querendo Deus da bênção, ou você queria só a bênção de Deus? É isso que nós precisamos, irmãos, ter ciência. Qual que foi a escolha que nós fizemos? Hoje, irmãos, a moda é ser evangélico, digamos assim, né? Muitos aí você pergunta, não tem traço nenhum de crente, mas nenhum. Mas se o censo passar lá na porta dele, você é o quê? Sou evangélico. Você é evangélico? Então tá bom, anota lá como evangélico, né? Mas tu és crente. Se perguntar, houve mudança na sua vida? O que mudou? O que você fez? Você é convertido mesmo? Você serve o que a Bíblia dos crentes está falando? A Bíblia que nos ensina, o Jesus dos crentes, você tem andado com ele? É diferente, irmãos. É diferente querer o Jesus das bênçãos ou querer o Jesus que abençoa, mas que salva, mas que liberta, e que sem ele eu não posso, eu não sou nada, eu não vivo sem ele. Andar com Jesus, irmãos, é diferente de ser abençoado por Jesus. Abençoado por Jesus, irmãos, nós vemos inúmeras pessoas. Quantos pedidos de oração chegam para nós aqui na igreja? E depois chega a resposta, fulano pediu para agradecer, que estava lá para fazer a cirurgia e era difícil, e alcançou a bênção. Glória a Deus. Mas ele pediu para avisar, irmãos, eu não teve nem coragem de vir cá de avisar. As bênçãos do Jesus dos crentes todos querem, irmão. Até o mais roxo das outras religiões, quando o negócio aperta, pede oração lá para mim. Pede oração lá para mim, e nós oramos, irmãos. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Deus opera e efetua a sua graça, a sua misericórdia, não porque nós somos merecedores, é porque Ele é misericordioso. E nós oramos, e o Senhor opera maravilhas. Mas e aí? Eles voltam para agradecer? São poucos, irmãos, raríssimos, né? Mas aqueles que voltam, irmãos, geralmente se salvam, geralmente se prostram, geralmente, irmãos, entregam a sua vida para Cristo, geralmente não vai sair mais dos pés de Jesus. Sabe por quê? Porque entendeu que por onde ele for, por mais que seja sem a lepra, longe de Jesus não vai resolver nada. Glória a Deus, que nós possamos ter reconhecido isso, irmãos. Então caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. Por que, irmãos, que Lucas resolve frisar isso aqui? Bem provavelmente, os demais fossem judeus, para que ele venha frisar, e este era samaritano. Bem provavelmente que os outros demais eram judeus, era povo escolhido, era um dentre eles que era para ter voltado, mas não, sabe quem voltou? Samaritano, aquele, irmãos, que era mestiço, viu? De mistura de povos, aquele que o Senhor Jesus já tinha declarado que ele não podia tirar o pão da mesa dos filhos para jogar para os cachorrinhos. Foi desse, irmão Rodrigo, que voltou para reconhecer o que Jesus tinha operado. Irmãos, não importa, irmãos, o Senhor Jesus opera na sua família, não importa se ela fosse a família mais ruim e errante dessa terra, o poder de Cristo lá na sua família com salvação, é o poder de Cristo.
Não importa, irmãos, se nós fôssemos os mais reconhecidos na cidade ou os menos reconhecidos. Não importa se a nossa geração, se a nossa descendência, se aqueles que vieram antes de nós eram desprezados ou não, se nós era de classe alta, baixa, média, não importa, irmãos. O poder de Deus, ele abrange a todo aquele que crê no Senhor Jesus. O poder do Senhor como salvação alcançou a mim, irmãos, alcançou a você, as maldições foram quebradas, o império das trevas não impera mais sobre nós, porque Jesus quebrou o laço de Satanás da nossa família. Não importa, irmão, se é samaritano, se é judeu ou se não é, importa que se prostre aos pés de Jesus. Todo joelho que se prostre, irmãos, diante dos pés de Jesus e reconhece Ele como Senhor e Salvador, alcança a salvação, a vida muda. Aí não é só o milagre que tem para contar de cura de doença, não. Os milagres são imensos e o maior deles é poder dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Eu estou pronto, se Jesus voltar, eu vou subir com Ele. Então, 18, não houve, Jesus, 17 primeiro, respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus, irmãos. Ele agora recebe a obra completa. Todos 10 foram curados na carne, mas somente ele foi curado no espírito, na alma. Somente ele recebeu da boca de Cristo, do Mestre, Jesus falando: ei, a tua fé te salvou. Imagina, irmãos, o próprio Cristo, o próprio Deus na pessoa de Cristo dizendo: você acaba de ser salvo porque teve fé. Oh, glória a Deus. Meus irmãos, os 10 leprosos foram curados, mas eles poderiam ser contaminados de novo, seja com lepra ou seja com outra enfermidade. Eles morreriam, como todos morreram, irmãos. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro não viveu eternamente. Lázaro está com seu corpo no pó da terra de novo, voltou, não sei quantos anos, mas ele morreu de novo, irmãos. Mas este homem aqui, irmãos, recebeu a cura no corpo, física, mas com seu ato de fé, ele recebeu salvação. Então, meus irmãos, o que é bom para nós frisarmos, antes de eu encerrar esta mensagem, que possamos ser mais gratos a Deus. Viu? Que possamos ser agradecidos a Ele, que possamos, com tudo aquilo que Ele tem nos feito, cumprir o texto da palavra do Senhor, que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá no versículo de número 18, do capítulo de número 5, versículo 18 do capítulo de número 5 nos diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meu irmão, minha irmã, agradeça a Deus por tudo, viu? Seja agradecido a Deus, simplesmente porque você acordou nesta manhã, viu? Ou talvez de noite, alguns às vezes acordou de madrugada e está em Deus da madrugada. Agradeça a Deus, você tem motivo de sobra nesta noite para agradecer a Deus. Senhor, obrigado, eu acordei, e eu sei que o Senhor me sustentou o meu sono, me protegeu, eu estou de pé. Agradeça a Deus, irmão. Talvez você tenha problema para resolver essa semana, talvez você não está conseguindo enxergar tantas bênçãos de Deus na sua vida. Irmão, a bênção dele tem reinado sobre a sua vida. Você está de pé, você está vivo, muitos lutando pela vida, você está aí caminhando, respirando, seus órgãos funcionando perfeitamente, motivo de sobra, irmãos. E ainda mais, você pode dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus. Seja grato a Deus, seja agradecido ao Senhor, porque essa é a vontade do nosso Deus. Veja bem, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Que em tudo, isso aqui não é conselho não, irmão, não é só conselho não.
Viu? Entenda isso aqui. Em tudo dai graça. Isso aqui é ordenança, é ordem da parte de Paulo para ele. Sabe por quê? E ele diz o porquê que ele está falando isso. Agradecei por tudo. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus quer que nós sejamos gratos. É a vontade de Deus. Seja mais grato a Deus. Você possa ter uma semana abençoada, de livramento, que seja uma abençoada semana para você. Mas se você ser provado, se você ser tentado, se você tiver algum desgosto, mesmo assim, agradeça a Deus. Se você quase for pego por um carro, agradeça a Deus. Se o cachorro quase te morder, ou se ele te morder, agradeça a Deus. Senhor, glória a Deus, porque mordeu, mas o Senhor ainda me deu um grande livramento. Agradeça a Deus por tudo. Amém, irmão? Esta é a palavra que fica para a meditação dos irmãos. E eu agradeço a oportunidade. Eu vou passar por irmão Rodrigo de novo e encerrar o culto.